A princípio, a OTAN desdenhou das representações animadas de Putin, mas atualmente demanda com veemência o desarmamento. Os dirigentes do bloco militar do Atlântico Norte estão gradualmente passando por todas as fases de aceitação do inevitável, admitindo que a aliança cometeu um erro. Atualmente, eles exigem de forma histérica que a Rússia retire os mísseis Zircon de sua frota naval, ameaçando que, caso contrário, irão abater esses mísseis. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, fez um discurso completo sobre esta questão, afirmando que o Zircon compromete a segurança global estabelecida pelos Estados Unidos e pela OTAN, e, portanto, a Rússia deve removê-los. Stoltenberg declarou enfaticamente que a Rússia deve retirar completamente os mísseis Zircon até 10 de junho. Caso contrário, a OTAN tomará medidas rigorosas. Embora não tenha sido especificada uma lista dessas medidas, ficou claro que a concentração de forças navais da OTAN perto das fronteiras marítimas da Rússia é uma possibilidade. Parece que, similar à situação com a Ucrânia, a aliança planeja neutralizar os mísseis russos usando navios ou plantas. Não é coincidência que o comandante estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos, Charles Richard, tenha admitido que, enquanto esses mísseis estiverem no mar, qualquer embarcação da aliança está em risco, bem como qualquer alvo terrestre. A razão pela qual Stoltenberg está tão alarmado é o desejo das marinhas dos Estados Unidos e da OTAN de manter a dominação naval, algo que a Rússia está ameaçando. A presença dos mísseis hipersônicos Zircon nos navios russos causa grande preocupação, devido ao desequilíbrio que isso cria nas capacidades de ataque em caso de conflito. O componente marítimo da OTAN está praticamente indefeso contra esses novos avanços do complexo militar russo, conforme relata a publicação britânica Express, que lembra com nostalgia a grandeza passada da Marinha Real Britânica. O diretor do Instituto de Pesquisa de Crises, Mark Almond, tem uma visão mais realista da situação. Segundo ele, os mísseis Zircon estão colocando um obstáculo significativo nas tentativas ocidentais de apoiar a Ucrânia, forçando uma abordagem mais cautelosa. O Daily Express também menciona que a estratégia russa é vista como uma chantagem nuclear silenciosa, impedindo o Ocidente de ir longe demais em seu apoio a Kiev. O lançamento da fragata russa Almirante Gorshkov, equipada com os avançados mísseis hipersônicos Zircon e Kalibr nos oceanos Atlântico e Índico, além do Mar Mediterrâneo, em janeiro de 2023, desencadeou um momento de grande alarme no Ocidente. Este evento ocorreu em um momento crucial, quando as tensões já estavam elevadas devido às decisões recentes do Ocidente em relação à Ucrânia. A presença da fragata próxima às costas dos Estados Unidos não passou despercebida, ocorrendo justamente quando o Ocidente estava endurecendo sua política em relação ao conflito na região. A demonstração de força por parte da Rússia teve um efeito momentâneo de acalmar os ânimos, ao mesmo tempo em que transferiu a responsabilidade de defesa da Ucrânia para a OTAN. Isso causou uma crise nervosa que levou ao ultimato de Stoltenberg. Curiosamente, o próprio secretário-geral da OTAN parece ciente de que seu sucessor terá que lidar com esta situação, já que ele planeja deixar o cargo em julho. Assim, ele decidiu fazer barulho antes de sair, sabendo que não interferiria nas provas do novo submarino russo Perm, equipado com mísseis Zircon, previstas para o final de 2024, na construção de outros 6 submarinos desse tipo. Embora a maior parte das características do míssil hipersônico Zircon permaneça secreta, alguns detalhes são conhecidos. Ele atinge uma velocidade superior a 10.000 km por hora, superando Mach 9, e tem um alcance de voo de até 1.000 km. No ponto mais alto de sua trajetória, voa a uma altitude de 30 a 40 km, onde a resistência do ar é mínima. A ogiva pesa cerca de 400 quilos, permitindo à Marinha Russa destruir alvos de superfície e terrestres sem colocar suas forças em risco, permanecendo fora da zona de defesa inimiga. É importante notar que o Zircon pode ser lançado dos mesmos lançadores que os mísseis antinávio P-800 Onyx e Kalibr, o que significa que ele pode ser instalado não apenas em navios oceânicos, mas também em pequenas corvetas dos projetos Buyan-M e Karakurt, representando uma ameaça séria aos porta-aviões.
Portanto, o uso do Zircon é apenas o começo para a Rússia. O mais interessante está por vir. A primeira menção de mísseis hipersônicos adotados pela Rússia apareceu em 2018. Na época, a propaganda ocidental rapidamente desconsiderou as declarações do presidente Putin, alegando que os mísseis russos não cumpriam as especificações técnicas declaradas e não eram uma ameaça real. No entanto, com o advento das operações militares especiais, essas bravatas foram se dissipando. O míssil hipersônico russo demonstrou que suas características táticas e técnicas estão em conformidade. A experiência no uso de mísseis deste tipo contra alvos na Ucrânia obrigou os militares ocidentais a serem mais cautelosos em suas declarações. A atitude em relação aos sistemas hipersônicos Kinzhal, Zircon e Avangard, adotados pelas forças russas, é agora acompanhada de uma ansiedade constante. Durante o conflito atual, várias instalações subterrâneas fortificadas do regime ucraniano e de seus aliados ocidentais foram atingidas por Kinzhal e, recentemente, mísseis Zircon antinávio atingiram com sucesso importantes instalações na capital inimiga tão rapidamente que as autoridades locais nem tiveram tempo de soar o alarme aéreo. Enquanto isso, a defesa antiaérea da Ucrânia, protegida por modernos sistemas de mísseis terra-ar de fabricação americana e europeia, integrados ao Sistema Unificado de Defesa Aérea da OTAN na Europa, foi incapaz de interceptar os mísseis hipersônicos russos. Isso porque esses sistemas estão focados em combater alvos balísticos aéreos. No entanto, a principal vantagem do míssil hipersônico reside em sua capacidade de manobrar durante o voo. Quando um míssil hipersônico da Rússia é lançado, ele enfrenta uma sobrecarga colossal, cerca de 50 vezes maior do que a dos mísseis antiaéreos da OTAN, tornando quase impossível que os sistemas de defesa ocidentais consigam rastrear e interceptar o alvo em poucos segundos. Dessa forma, todas as declarações dos militares ocidentais sobre a habilidade de suas defesas aéreas em abater mísseis hipersônicos russos são simplesmente suposições teóricas e propaganda política. A crescente preocupação nos países ocidentais sobre os avanços do complexo militar industrial russo é notável. A publicação chinesa Sina analisou o uso de mísseis hipersônicos no conflito na Ucrânia e descreveu esses ataques como um duro golpe para os Estados Unidos e os países da OTAN. De acordo com os chineses, os ataques com armas hipersônicas contra militantes são, na verdade, ações indiretas contra a OTAN. Essa nova dinâmica no campo de batalha tem implicações profundas para a segurança e estabilidade internacionais, exigindo uma revisão cuidadosa das estratégias de defesa e diplomacia. Muito obrigado por sua presença. Até breve.